Bom dia, meus amados, que Deus abençoe todos vocês, mulheres, homens, que sempre estão aqui acompanhando as mensagens, as orações desse canal. Desejo um bom dia profético para você. Hoje, meus amados, queridos irmãos, separei uma mensagem para trazer aqui da parte do Senhor para a sua vida. E a palavra do Senhor hoje, meus irmãos, está em Romanos capítulo 8, versículo 26. Creio eu que talvez um dia, ou poucos dias, ou recente isso, você já leu essa passagem ou já ouviu essa passagem. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz aqui: e da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas. Um ponto aqui, meus amados, para nós poder entender que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Quem aqui não tem um dia difícil? Quem aqui, meus irmãos, não tem um dia de luta? Quem é aqui que não tem um dia de atentação? Quem aqui não tem um dia de fraquezas espiritual falando? Quem aqui não tem um dia de fraqueza? Todos nós. Desde quando nós levantamos, nós já começamos a travar batalhas, até a hora que nós vamos dormir. Nós travamos batalhas. Só que a Bíblia fala que o Espírito do Senhor, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Não pensa você, minha irmã, meu irmão, que mesmo passando por lutas, mesmo passando por tentações, que você está sozinho nessa, não. Se você for forte, Deus vai ver que você está se esforçando. Ele vai te ajudar. A Bíblia fala: resistir o mal e ele fugirá de vós. O mal, ele vem para nos atentar. Ele usa as suas estratégias. Ele coloca diante de nós as suas bandejas para tentar nos derrubar. Mas quando você percebe que aquilo é a oferenda do inimigo, é a bandeja do inimigo para fazer você cair, é a tentação do mal, é coisa para você se desviar da presença de Deus. Quando você vê que o que está aparecendo diante de você, porque você precisa ter discernimento. Você precisa ter discernimento. O que é obra do diabo, do inimigo, o que é obra de Deus. O que é coisa humana, obra humana. Você tem que discernir essas três coisas. A obra que é a obra de Deus, a obra do inimigo e a obra humana. Se você percebe que aquilo é obra maligna, você vai para o joelho, orar a Deus, e Deus, através do Espírito Santo, vai te ajudar a vencer. E se for obra do ser humano, você tem que fazer de tudo para se desviar dessas obras.
para que você não venha cair no laço do passarinheiro, como diz as Escrituras. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Então isso nos faz entender que nós temos fraquezas. Nós temos fraqueza. Mas na hora dessas fraquezas, nós não vamos estar sozinhos. Porque o Espírito Santo, ele vai saber a hora que nós vamos estar fracos e vai nos ajudar. E aí diz aqui, e da mesma forma, de maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que você tem pedido diante de Deus? Você está sabendo pedir as coisas ao Senhor? Porque tem um versículo lá no Bispo Tiago. Lá no Bispo Tiago tem um versículo na Bíblia, né? Tem um versículo que diz que ele diz: pedi e não recebeste, porque ter pedido mal para esbanjares com seus próprios prazeres. Homens inspirados pelo Espírito Santo ter falado isso para as pessoas que eles pregavam o Evangelho. Eles pregavam o Evangelho. Pessoas que oravam várias vezes, mas não tinha respostas. Por quê? Porque o que pedia não estava em acordo à vontade de Deus. A vontade de Deus. E aí, quando essa oração chega até o Senhor vai ver como o Senhor vai ver o pedido da pessoa, e ele vendo o pedido não tiver de acordo à vontade de Deus, ele não vai conceder. Porque, meus amados queridos irmãos, mesmo que nós pedimos algo a Deus, mas se Deus vê que nós vamos se afastar por causa daquela bênção, daquele algo que nós pedimos a Ele, sabe? Ele não vai nos dar. Por exemplo, uma pessoa que está prestes a se casar. Se é uma pessoa que ora a Deus, que pede confirmação a Deus, e já tem tempo pedindo confirmação a Deus sem chegar, então essa pessoa, ela já percebe o recado de Deus, que Deus não aprova, Deus não aceita. Agora, se a pessoa quiser forçar, querer, se casar sem a confirmação de Deus, aí a pessoa está fazendo por livre, espontânea vontade, a sua própria vontade. Só que lá na frente, se dá tudo errado, Deus não tem culpa, Deus não é culpado. Se lá na frente a pessoa sofrer, se lá na frente a pessoa se separar, se alguma coisa acontecer, Deus não é culpado. Deus não é culpado. Então, quando você ora a Deus, você pede a Deus: Senhor, me confirma isso, me mostra se é da sua vontade. Se é da sua vontade, Deus vai mostrar. Porque tem coisa que nós buscamos, meus irmãos, que pode ser prejudicial na nossa vida, que vai prejudicar a nossa vida mais lá na frente. Talvez no começo não. Talvez no começo pode ser tudo bom para nós. Pode ser uma maravilha, mas lá na frente pode prejudicar a nossa vida. Pode trazer prejuízo. Pode até
colocar nossa vida em risco de morte. Então por isso que nós, antes de qualquer coisa que nós vamos querer, nós precisamos consultar Deus. Eu lembro quando o profeta Samuel foi escolher, a mando do povo, um rei para Israel. Só que Samuel escolheu assim, olhando. É esse aqui que é o escolhido de Deus. Mas Deus não tinha falado para ele que Saul seria o escolhido. Ele escolheu. Ele achou que aquela pessoa era o escolhido de Deus. Mas lá na frente, Deus fez que Samuel fosse até Saul e falasse para Saul que o Senhor rejeitou a ele e escolheu outro para o lugar dele. Olha para você ver. Olha para você ver. Deus, ele erra nas suas escolhas? De jeito nenhum. Deus, ele não erra. Deus, ele não erra. Aí, quando Samuel foi enviado pelo Senhor para ungir um novo rei, e seria o rei que ia substituir o lugar de Saul, e aí ajuntou os filhos de Jessé, colocou tudo ali, foi colocado diante do profeta. E aí o profeta começou a escolher quem seria o rei de Israel, o escolhido do Senhor. E ele estava fazendo o mesmo que ele fez com Saul. É esse aqui, o escolhido do Senhor. E o Senhor falou: Samuel, não atenta para a aparência, porque eu vejo o coração. Eu vejo o coração. E não era nenhum daqueles. Nenhum daqueles estava preparado diante de Deus para servir o trono de Israel, para cuidar da nação de Israel. Ninguém. Aí Deus espera o escolhido chegar. Aí Samuel viu que todos os filhos de Jessé estavam ali e nenhum daqueles foi o escolhido. Então Então Samuel fala: tem mais algum? Então Jessé fala: tem um lá, né? Tem um lá no pasto. Aí mandou chamar. Aí quando chegou Davi, e aí o Senhor falou para Samuel para confirmar: esse aí, o meu escolhido. Pronto. Ungiu Davi, o Espírito Santo desceu sobre Davi. Pronto. Olha para você ver. Nós somos assim. O que nós vê às vezes nós achamos que está certo, mas o nosso ver, o nosso olhar não é como o olhar de Deus. E por isso que nós devemos consultar Deus. Consultar Deus. Quando você for pedir alguma coisa a Deus, você tem que saber como pedir. Como pedir a Deus. Porque uma vez uma senhora contou um testemunho, contou, né, uma história que uma pessoa que ela conhecia orava a Deus dizendo: eu quero meu marido de volta. E o marido dela tinha deixado a casa dela por causa dos vícios. Foi morar em outro lugar. E ela começou a orar, pedindo a Deus: Senhor, eu quero meu marido de volta.
Eu quero meu marido de qualquer jeito. Eu quero meu marido de volta. Me dá o meu marido. E sabe o que aconteceu? O marido dela voltou. Só que o marido dela voltou não transformado, não liberto, não longe dos vícios, não convertido, mas pior do que o primeiro estágio que ele estava antes, na verdade. Primeiro estágio, primeira situação que ele estava antes, quando ele voltou, estava pior. E aí não permaneceu. Acabou. Ela não soube pedir. Ela pediu em desespero. Ela pediu sem raciocinar, sem pensar. Ela não soube pedir. Senhor, eu quero meu marido, porém eu quero meu marido liberto, quero meu marido transformado, quero meu marido convertido, quero meu marido cheio do Espírito Santo, eu quero meu marido assim. Aí Deus ia fazer uma grande obra antes dele vir, mas infelizmente ela não soube pedir. Por isso que a Bíblia fala que nós não sabemos como orar, porque sabemos que havemos de pedir porque não sabemos como haver de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Nós temos que saber como pedir. Você que quer se casar, você que quer um marido, uma pessoa do seu lado, você tem que saber pedir a Deus. Senhor, eu quero que a pessoa que venha conviver comigo, que eu venha se casar, a pessoa seja uma pessoa de Deus, uma pessoa do Senhor, uma pessoa bem convertida, um coração voltado para o Senhor, uma pessoa que verdadeiramente é adorador do Senhor, uma pessoa que tem compromisso com a sua palavra, tem compromisso com o Senhor, uma pessoa que é temoroso, uma pessoa que é do Senhor. E você pede, vai pedindo a Deus como você quer, vai desenhando a pessoa que você quer que Deus, apresenta a você. Desenha o vaso que você quer. Desenha o vaso. Mostra o vaso que você quer. Mostra o vaso que você quer, o que ele vem a ter na vida dele. Mostra para Deus. É assim, Senhor, eu quero assim, 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 assim. É como uma receita de um bolo. Como você quer que o bolo saia para você. Como você quer que o bolo, saia para você. Eu quero que o bolo saia assim, 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 assim. Então, a pessoa faz uma lista de receita para preparar o bolo. Então, faz uma lista do que você quer e apresenta a Deus. Senhor, eu quero que o meu marido seja assim. E aí pronto. E aquilo que tiver faltando, Deus ainda vai completar. Tá bem? Porque Deus quer o melhor, quer o bem para a sua vida. Deus não vai colocar nenhum homem que vai afastar você da presença de Deus. Mas, irmão, eu já tenho meu marido, ele é uma pessoa legal, é uma pessoa decente. Eu com ele vivo bem. Só que ele não vai para a igreja, ele não vai para a igreja, ele não lê a Bíblia, ele não ora. Ele é uma pessoa que tem a vida dele lá. Tem hora que toma umas, tem hora que bebe, fuma lá um cigarro. Só que é só isso só. Mas minha irmã, eu sei que Deus ele quer a obra, sabe? A obra dele. Ele quer a obra dele completa. É a obra do Senhor, como diz lá o apóstolo Paulo: se crê no Senhor Jesus, sereis salvo tu e a tua casa. Nós não precisamos, minhas irmãs ou meus irmãos, nós não precisamos se afobar.
Mas não precisa se desesperar. Nós precisamos ter calma e orar a Deus. E orar, ter paciência. E orar. E pedir a Deus. Porque na hora certa, no tempo de Deus, Deus vai fazer a obra. Mas você não pode se acomodar. Você não pode olhar para ele e falar, não, ele é a pessoa que eu quero. Sim, é a pessoa que você quer. Mas será que é a pessoa que Deus quer? Que ele convive com você? Porque Deus, ele sabe que você é casado. Mas se você amar o seu marido e orar por ele, a vontade de Deus é salvar ele. Porque eu quero dizer para você que a salvação é individual. Casamento é em dois, mas salvação é individual. Imagine no dia do arrebatamento, você subir e seu marido ficar, por falta de anunciar ele o Evangelho de Cristo, de chamar ele para os pés de Jesus. E você dizer, Senhor, meu marido era bom para mim, meu marido era uma pessoa responsável, meu marido era uma pessoa trabalhadora, era uma pessoa que não deixava faltar as coisas dentro de casa, tratava bem os seus filhos, mas por que ele ficou? Aí o Senhor vai falar lá em Apocalipse que os beberrão não herdarão o reino de Deus. Os impuros não herdarão o reino de Deus. E todos aqueles que estão longe de Deus são impuros. São impuros. Porque quem nos santifica? O Espírito Santo. Quem nos santifica? Jesus, Deus, quando nós estamos na presença dele. Por isso que a Bíblia fala que a mulher cristã, né? A mulher cristã, a mulher que serve a Deus, santifica o seu marido que não é. A mulher crente santifica o marido que não é. Assim também é o marido que é crente, santifica a mulher que não é. Mas imagine no arrebatamento, seu marido subir e você ficar, ou se for ao contrário, você subir e seu marido ficar. Porque faltou você falar a verdade para ele. Se caso ele quisesse a salvação, quisesse estar em um bom lugar, ele precisava se converter, aceitar o Senhor na sua vida, ouvir a palavra de Deus e seguir. Não precisa ficar dentro de um templo 24 horas. Precisa só seguir a palavra de Deus. Só seguir a palavra de Deus. E aí? Então, se você já é casada ou já é casado, você deve orar. Orar a Deus, Senhor. Eu quero que o Senhor faça a obra na vida do meu marido, na vida da minha mulher. Eu não quero ir sozinho para a igreja. Não, eu quero que meu marido ou minha mulher esteja junto. Que nós vamos de mão dadas. Que nós vamos, nós dois cultuar. Nós dois cultuar. Vamos nós dois orar. Mas que o Senhor transforme o coração dele. Que ele não esteja fingido dentro da casa do Senhor. Que ele não esteja com espírito de enganação. Que ele não seja uma árvore que é vivida de aparências. Mas eu quero que o meu marido seja verdadeiramente fiel ao Senhor, leal ao Senhor, temente ao Senhor, obediente. E Deus faz a obra. E Deus faz a obra. Quando o apóstolo Paulo ele pregou para aquele carcereiro que aceitou o Senhor como seu único Salvador, depois de ter batizado, ele e a sua família viveram bem. Agora eu não sei o que aconteceu depois daquele dia, se ele deixou a profissão dele, se ele deixou de servir, né,
a quem ele estava servindo, não sei o que ele foi fazer depois. Eu sei que aqueles homens, ou aquele homem, aquela família, ficaram bem depois que aceitaram o Senhor. Ficaram bem. Então, minha irmã, meu irmão, a Bíblia fala: porque não sabemos como o que haver de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Você precisa do Espírito Santo para te ajudar. Não pensa você que sem o Espírito Santo você vai conseguir alcançar alguma coisa. Você precisa do Espírito Santo. É Ele que ouve as nossas orações e intercede por nós. Até quando nós não oramos por fraqueza, né? Ele intercede por nós. E por isso que nós se renovamos, por causa da intercessão do Espírito Santo. Quando nós estamos afligidos, angustiados, entristecidos, abatidos, sem força para nada. Quando nós estamos em um dia mal, quem é que ora por nós? Será que são as pessoas que nos conhecem? Porque as pessoas que nos conhecem nem sabem como nós estamos. Mas o Espírito Santo nos conhece. Ele ora por nós por gemido inexprimível. E por isso que você deve contar com o Espírito Santo. Você precisa contar, falar com o Espírito Santo. E a Bíblia fala que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ele que segundo Deus intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, tá vendo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. Então, se você é uma pessoa que ama a Deus, Deus vai te livrar de muitas coisas ruins. Muitas coisas ruins. Você não sabe o mal que pode sobreviver à sua vida. Mas Deus, Ele sabe. E Ele pode te livrar desse mal. Então, depende do Senhor. Coloca as suas ansiedades, coloca os seus planos nas mãos do Senhor. Tudo que você for fazer. Daqueles que são chamados por seu decreto. Tá vendo? Aqueles que são chamados para o seu decreto. Você crê que você foi chamado para o decreto de Deus, para o propósito de Deus aqui na terra? Deus te chamou para você salvar sua família. Ô irmão, quero contar uma coisa para você. Na minha casa, sou eu, a única pessoa convertida. Mas meus filhos não são, as minhas filhas não são, meu marido não é da igreja, não é cristão. O que eu posso fazer? Irmã, se você está passando por isso que eu te falei agora, ore a Deus sempre e dá um bom testemunho diante dele. E deixa que o Espírito Santo convence a eles da justiça e do juízo de Deus. Pode deixar que o Espírito Santo vai convencer eles da justiça e do juízo de Deus. Que o Espírito Santo vai trabalhar na vida deles para que eles venham aceitar o Senhor como único Salvador. A Bíblia fala que não é por força e nem por violência, mas assim por espontânea vontade. Não aforça eles, não tenta aforçar eles a ir para a igreja, aceitar Jesus, ou dizer que se eles não aceitarem eles vão para o inferno. Eles não podem servir a Deus com medo, eles têm que servir a Deus por amor. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é aqueles que têm medo de Deus, aqueles que amam a Deus. Então deixa que eles vão até a Deus, né, por amor e não por medo. E não que eles venham sofrer alguma coisa. Tá bom? Peça a Deus para Deus fazer a obra no coração dele.
Não ora a Deus pedindo que venha acontecer algo assim de ruim para que eles venham se converter. Mas peça a Deus para que Deus venha trabalhar no coração deles e que eles possam olhar para você e ver você como exemplo de cristão, para eles poder se espelhar na pessoa que você é diante de Deus. Aí a obra de Deus vai ser feita na vida deles. Que Deus abençoe sua vida, fica na paz. Um forte abraço. Que o céu te abençoe nesse dia, que te ilumine, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Yeshua. Amém? Deus abençoe.